E aí, moçada, estamos aqui mais na cola da prova e o vídeo de hoje é sobre o imperialismo no século XIX e XX. O imperialismo ele foi uma atitude de dominação de países industrializados sobre países periféricos no decorrer do século XIX e início do século XX. Diferente do colonialismo da Idade Moderna, que buscava especiarias, metais preciosos, o neocolonialismo ele tem, sobretudo, o objetivo de buscar mercados consumidores e matéria-prima para a indústria que vinha em ascensão. Estados Unidos, Japão e Europa exerceram um domínio sobre vastas áreas do globo, muitas vezes se utilizando da violência para controlar mercados e extrair riquezas. O imperialismo europeu, em especial a Inglaterra e a França, se utilizou de um discurso racista, da ideia da superioridade do homem branco, com o intuito de levar a civilização àqueles que não a possuíam. Ficou muito famosa na época a frase de um poeta chamado Kipling, que falava do fardo do homem branco de levar a civilização aos povos primitivos. Também se utilizaram de uma afirmação pseudocientífica baseada numa tese do darwinismo social de que existiam raças superiores e inferiores, e obviamente os europeus brancos eram superiores e os negros, os latino-americanos e os asiáticos eram inferiores. O continente africano foi um dos mais atingidos pelo imperialismo europeu. Durante o século XIX, eles começaram a aprofundar a dominação, a interiorizar a dominação dentro do continente, e em 1885, pela Conferência de Berlim, eles dividiram oficialmente o território entre eles. E esse processo de ocupação foi extremamente violento, com massacres de povos nativos e guerras entre europeus e nativos e entre os próprios europeus para dominar esses territórios. O Congo belga foi um dos exemplos mais infames do domínio europeu. Durante a ocupação belga, cerca de 10 milhões de congoleses foram mortos, torturados, mutilados e escravizados. O Congo tornou-se propriedade particular do rei da Bélgica, Leopoldo II, servindo para a exploração de recursos naturais como a borracha, o marfim e de minérios. Esse é considerado um dos maiores holocaustos da história contemporânea. O continente africano ele ficou sob o jugo dos europeus até meados do século XX. E a maior parte dos países só conseguiram se libertar mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. E a África paga o preço dessa dominação até hoje. Outro país que foi duramente castigado pelo imperialismo foi a Índia, que, após a Guerra dos Cipaios, passou a ser um protetorado inglês. A Índia foi utilizada pelo imperialismo britânico para produzir grãos para alimentar a Inglaterra. Além disso, ali eles plantavam papoula para produzir uma droga chamada ópio e, claro, um grande mercado consumidor para os produtos ingleses. Outro grande país que foi dominado pelo imperialismo britânico foi a China, que, a partir do século XIX, passou a ser um mercado consumidor muito importante para o ópio, uma droga alucinógena que era plantado lá na Índia, a papoula que nós falamos anteriormente. A China não chegou a ser anexada formalmente à Inglaterra. No entanto, uma ilhazinha ali perto, a ilha de Hong Kong, se tornou protetorado inglês por décadas e décadas até o final do século XX, e a China virou aí um mercado fundamental para os produtos europeus. Uma exceção na Ásia foi o Japão, que por 3 séculos ficou fechado num sistema de organização quase que feudal, chamado shogunato, com senhores feudais e samurais que faziam a vez de cavaleiros de elite. A partir da década de 1850, o Japão voltou a se abrir para o mundo e soube se adaptar muito bem à modernização que estava em curso no mundo. Os japoneses investiram pesado no exército e na industrialização do país, no período que ficou conhecido como Era Meiji, tornando-se assim uma potência na Ásia. Os Estados Unidos também se tornou uma grande potência imperialista no século XIX, exercendo poder sobre a região da América Latina e regiões do Pacífico. Os norte-americanos, eles exerceram forte influência sobre ilhas do Pacífico, em especial a ilha do Havaí, que se tornou parte do território dos Estados Unidos em 1900, quando foi anexado e se tornou um estado. Na América Latina, o imperialismo americano ele se consagrou com a política do Big Stick, que eram intervenções militares oficiais que eram feitas na América Latina em prol dos interesses norte-americanos. No final do século XIX, comecinho do século XX, os Yankees fizeram várias intervenções no Caribe e na América Central. Interviram também na independência de países como Panamá, Cuba
Porto Rico, que eram territórios espanhóis, e conseguiram fazê-los independentes e trazê-los para sua área de influência. O imperialismo ele marcou a história do século XIX e do século XX, com episódios de extrema violência e autoritarismo em prol dos interesses econômicos das potências. E, inclusive, ele vai contribuir para a Primeira Guerra Mundial, que vai vir logo na sequência. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Moçada, muito obrigado pelas visualizações, muito obrigado por acompanhar o canal. Caso você ainda não siga, não esquece de clicar aqui embaixo e passar a seguir a gente. Vídeo toda segunda, toda quinta-feira. Aperta ali aquele botãozinho que tem uma sinaletazinha ali, um sininho, para você receber as notificações que virão, beleza? Obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo vídeo na Cola da Prova.